Agora que vocês compreenderam como se organizam as orações coordenadas, trabalharemos hoje questões sobre as orações subordinadas substantivas. Sou a professora Josimeire Caetano do curso Arte de Escrever e separei questões bem interessantes sobre o período composto por subordinação, especificamente as orações subordinadas substantivas. Primeira questão. Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. Observem que eu tenho uma parte da oração destacada, que a tarefa é puramente formal. Primeiramente, temos que compreender que na estrutura da subordinação temos uma oração principal e uma oração subordinada. A oração principal, ela não tem sentido completo. Nesse caso, ela precisa complementar o seu sentido, e esse sentido vai ser complementado por uma subordinada, que pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. Como é que eu sei, prof, que trata-se de uma oração subordinada substantiva? É super fácil. Você vai para a oração principal, pode-se dizer, e toda a oração subordinada você substitui por isso, nisso, este, esta, um deítico. Então, vamos ver se realmente funciona? Pode-se dizer isso. Oração subordinada substantiva. A partir daí, eu preciso verificar o que está faltando na oração principal. E a primeira coisa dentro da análise sintática que nós procuramos é o sujeito. Pode-se dizer, eu tenho sujeito? Se o sujeito não está na oração principal, significa dizer que encontra-se na oração subordinada. Praticamente eu ajudei vocês nessa primeira questão. Vamos ver o complemento do enunciado. No texto acima, temos uma oração destacada que é substantiva objetiva direta, predicativa, relativa, subjetiva, adverbial consecutiva. E um se, que é partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, pronome relativo. Vamos analisar dentro dessa explicação e eu tenho certeza de que vocês já sabem qual a resposta correta. Se o sujeito não se encontra na oração principal, significa dizer que ele está na subordinada, e a classificação para o sujeito é subjetiva. O se, neste caso específico, será a partícula passivadora. Por quê, prof? Porque eu posso transpor da voz passiva para a voz ativa e eu terei sujeito. Não é índice de indeterminação do sujeito, porque, quanto índice de indeterminação do sujeito, eu teria um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Vamos para a próxima questão. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. É substantiva? Vamos fazer aquela velha substituição? Os homens sempre se esquecem disso. Substantiva. O que falta na oração principal? Diferente da primeira, nós temos sujeito. Quem é que se esquecem? Os homens, sujeito. Então, eu tenho sujeito, eu tenho um verbo. O que é que está faltando? Quem se esquece de. Nesse caso, de que somos todos mortais, será substantiva completiva nominal, objetiva indireta, predicativa, objetiva direta ou subjetiva. Verbo transitivo direto pede objeto direto. Verbo transitivo indireto, que pede complemento com preposição, pede um objeto indireto. Nesse sentido, nós temos a objetiva indireta. Fácil, não? Vamos para a terceira questão. Em relação ao trecho, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse. Nós temos duas orações aí. As orações destacadas são, respectivamente, a primeira, que eu tinha medo. Quem tem medo de. E a segunda, que você me esquecesse. Na verdade, de que você me esquecesse. Quais as classificações, respectivamente? Substantiva objetiva indireta
e objetiva direta, substantiva predicativa e objetiva direta, substantiva objetiva direta e completiva nominal, substantiva objetiva direta e objetiva indireta, ou substantiva subjetiva, que é o caso do sujeito, e a outra predicativa. Nossa, prof, com essas explicações não tem como errar, não é verdade? A resposta correta, letra C. A primeira é a objetiva direta. Declarou-me o quê? Observe que não pede complemento com preposição. Quem completa o sentido do verbo do objeto direto no sentido do declarar-me é justamente a resposta. E a segunda, quem tem medo, como eu falei, tem medo de o objeto indireto, completa o sentido do medo, que não é verbo, é um nome. Então, muito cuidado com isso. Você verifica se a preposição está completando o sentido do verbo ou do nome. Nesse caso, medo é nome, não é verbo. Vamos mais uma? Considerei por fim que assim é o amor, a oração destacada tem, em relação à oração não destacada, valor de adjetivo e função sintática de predicativo do sujeito, valor de advérbio e função sintática de adjunto adverbial de modo, valor de substantivo e função sintática de objeto direto, valor de substantivo e função sintática de sujeito, valor de adjetivo e função sintática de adjunto nominal. Ah, prof, o que confunde é algo que eu falo muito para os meus alunos nas aulas. É o enunciado, são as classificações. Se você observar os detalhes dentro da estrutura sintática, dentro dos elementos que compõem o período, não tem como você errar. Considerei, por fim, que assim é o amor. A resposta correta é exatamente a função sintática de objeto direto em relação à primeira oração, porque tem o valor de substantivo. Quem considera, considera algo, considera o quê? O complemento não é feito com preposição. Por isso, é um objeto direto. Super tranquilas as questões, não é verdade? Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, deixar seus comentários e, claro, seguir as redes sociais do Arte de Escrever. Um beijo bem grande para vocês.